Mais uma vez, lindo, lindo, lindo. Essa música toda tem uma história e ela inteira é uma mensagem, né? Lutero foi um homem levantado por Deus naquela época. E hoje, de fato, é o aniversário da Reforma, 504 anos. Então, você pode imaginar quantos? 5 séculos e 4 anos de Reforma protestante. E nós somos herdeiros desse movimento todo. Eu vou falar um pouco sobre isso, pastor Ubaldo. E pastor Ubaldo quase acertou. Eu fiz mestrado em História e o meu PhD, meu doutorado em Educação. E lecionei História por 25 anos. Então, a gente se mexe, né? Se mistura com isso aí. Mas não é sobre isso que eu quero falar, não. Eu quero falar sobre você e sobre a minha vida. Igreja é comunidade, tá? Essa reforma que aconteceu em 504 anos atrás, ela continua repercutindo nas nossas vidas. E uma coisa muito importante é a consciência do irmão, do próximo, de quem está conosco. Nós não temos tempo para o outro. Mas nesse momento você vai levantar, você vai dar uma circulada e vai fazer um gesto de que você ama alguém, que você quer dar paz para alguém. Você não precisa abraçar, não. Mas não faça isso sentado. Vamos levantar? Vamos movimentar? Deixa alguém ver que você o viu. Fala a paz do Senhor, que saudade de você. Faz tanto tempo que eu não te vejo, qualquer coisa. Meus irmãos, a graça e a paz para todos nós que estamos aqui reunidos e quem nos seguem pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos onde você estiver. Eu imagino que a pastora Rita está nos assistindo, para ver se realmente está todo mundo aqui na igreja. Estamos reunidos, pastora Rita, se você nos ouve. Meus queridos, o texto para essa noite é um texto lindo também, histórico, escrito no livro de Atos. Atos é o único livro de história do Novo Testamento. Então, hoje é história mesmo. Vamos abrir no capítulo 4, Atos capítulo 4, versículo 8 ao versículo 12. Lucas, que é o evangelista, quem escreve também Atos, vai dizer o seguinte, em versículo 8 até 12, de capítulo 4. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades do povo e vós, anciãos, se nós hoje somos inquiridos acerca do benefício feito a um enfermo e do modo como ele foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, aquele a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, nesse nome, este que foi curado está aqui, totalmente são diante de vós. Ele, Jesus, é a pedra que foi rejeitada por vós, anciãos, cidadãos do povo de Israel. Os edificadores rejeitaram a pedra, a qual foi posta como angular, Jesus Cristo a pedra. 12, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens em que devamos ser salvos. Só Jesus, diz Pedro, é a pedra angular. Pedro está falando isto diante da corte mais elevada de todo Israel. Haviam 20 ou 23 juízes em cada sinédrio. E ele está no sinédrio de Jerusalém com a cúpula, a mais alta estirpe da teologia, da lei mosaica, os grandes teólogos, senhores e doutores. Pedro, um pescador analfabeto, ele não lia, não sabia de nada, ele não conhecia, ele sabia o que Jesus havia falado e o que ele havia visto, mas ele não sabia ler. E agora teria que comparecer perante o sinédrio, os juízes, a corte suprema e explicar como que aquele homem paralítico, coxo, foi curado. Baseado no quê?
Em quem? Como? A lei não permite. E ele se levanta com aquela força brutal, aquela força que vinha dos céus, aquela força que extrapolava a sua própria limitação do nada, num pescador. Ele diz: vocês o crucificaram. E é em nome dele que eu vos falo, e é em nome dele que eu vos digo, vocês rejeitaram a pedra angular. E este homem que foi curado por causa dele. E vocês não conhecem a ele. Impressionante! Com qual ousadia este pescador falava aos doutores da lei? Somente por causa dele mesmo, Cristo vivo, a pedra angular. Se Pedro fosse falar por ele próprio, ele afundaria, como uma vez ele quase afundou no mar. Pedro não tinha consistência própria, mas na fé em Cristo ele podia ir um pouco mais longe. E o sinédrio ficou calado, emudecido, porque um pescador foi capaz de falar com autoridade. Não dele, a autoridade que vem do céu. O nosso Jesus não é brincadeira. O nosso Jesus não é um qualquer. O nosso Jesus, como está escrito, é a pedra sobre a qual a igreja se sustenta. A pedra angular. Se tirar, nós não temos sustentação. A reforma não foi um movimento qualquer. Ela foi uma linha divisória, uma busca pelo passado de uma igreja que perdeu os seus princípios. A igreja vinha chorando por uma reforma já há muitos anos de Lutero, de Calvino e de tantos outros. Por mais ou menos 300 anos, a igreja não suportava mais tanta riqueza, tanta luxúria, tanto poder, tanto abuso. Desde o ano 700, a igreja estava tropeçando nela própria. A igreja não é organização, a igreja é organismo vivo. A igreja não é presbiteriana, a igreja não é batista, a igreja não é católica, a igreja não é nada. Isso são placas denominacionais. A igreja de Cristo é Ele próprio. A igreja de Cristo é organismo, portanto, é o corpo vivo de Cristo. Essa é a igreja verdadeira, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas a igreja organização, ela existe hoje, amanhã não. As denominações, não estou falando contra as denominações, mas não confunda. A igreja de Cristo é a pedra angular, é Ele próprio. Não é a igreja denominação como nós conhecemos. Amamos a igreja Bom Pastor, devemos ser fiéis a Deus e servir a Ele com todo o coração na igreja Bom Pastor, mas não é a igreja Bom Pastor da qual a Bíblia fala da igreja de Cristo, que é universal, que está em todo lugar. Neste momento, nós somos uma única igreja só. E ela perdeu as bases. A reforma, então, resgata as colunas da fé. Quais são elas? A primeira é a fé. A igreja não vive por outra coisa a não ser pela fé. O povo de Deus é o povo da fé. Não é o povo que vive pelas obras. Não é o povo que compra a favor de Deus. Não é o povo de Deus que dá uma esmola, que dá uma oferta, que dá uma cesta básica para comprar o favor de Deus. Tudo isso é importante e devemos fazer, mas não confunda, nós fomos chamados para andar pela fé. E um profeta quase desconhecido na Bíblia, chamado Abacuque, diz o seguinte: eis que a sua alma, Abacuque 2, se incha. A alma do homem se incha nele mesmo. Não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. A nação de Israel ia ser atacada pela Babilônia. O grande Nabucodonosor já vinha marchando com seus cavalos, seus exércitos, para dizimar a nação de Israel. E Deus ia permitir esse juízo. Mas ao mesmo tempo, Deus, como misericordioso que Ele é, dizia: o justo viverá pela fé. O meu povo não será destruído, porque aquele que anda pela fé viverá. É diferente. Pode vir Nabucodonosor, pode vir Babilônia, pode vir caldeus, pode vir quem quer que seja. Se andamos pela fé, Deus nos sustentará. A palavra fé, que aparece em Abacuque 2, é emunar.
Emuná, em hebraico, é fidelidade. Fidelidade de quem? Do homem? Não, o homem é duvidoso, o homem é traiçoeiro. Fidelidade de Deus. Nós só andamos porque Deus é fiel. E Deus que nos chama a caminhada da fé, nos chama baseados nele. Nós não andamos porque nós somos bons e decidimos que amanhã, hoje, eu vou passar a ser crente. Eu vou confiar mais, eu vou dar um jeito na fé. Isso tudo é ilusão passageira. Nós só andamos porque Deus que é fiel nos chama para andar com ele e derrama da sua fidelidade sobre nós. Então eu creio, eu confio. Você sabia que você não crê porque você decidiu crer? Você crê porque Deus te dá a fé. É diferente? É diferente. É igualzinho o bebê. O bebê não faz nada para se alimentar. A mãe tem que alimentá-lo. Até que um dia ele é capaz de alimentar a si próprio, mas nunca negar o que um dia foi. Paulo toma essa palavra mais tarde em Romanos e diz o seguinte: porque nele se descobre a justiça de Deus. Nele quem? Em Cristo. Que de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. E agora em Romanos, já não é fidelidade, é uma palavra chamada, e um verbo pistia, que significa acreditar. Aquele que é fiel me faz crer. Não é maravilhoso isso? O Deus que é fiel me ensina a crer. Vocês que são pais, ensinam os seus filhos, e eles aprendem, eles seguem, e eles vão copiar vocês exatamente um dia. Vão fazer exatamente tudo que vocês fizeram, de bom ou de ruim. Eu espero que vocês ensinem coisas boas, porque eles vão copiar vocês. Deus nos ensina a crer, Deus nos capacita a crer. Então agora eu posso caminhar pela fé. É o que Paulo está falando. Mas o que é fé? A pergunta é esta. Hebreus vai dizer: a fé é o que se não vê, mas é o que se espera. Mas espera aí, pastor Comário, como que é esse negócio? Hebreus está dizendo: ora, a fé é o firme fundamento. Lembra da pedra angular? A fé é essa pedra, é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Eu não vejo. Eu preciso ver para crer, é o que nós falamos. Isso não é fé, isso é princípio de dúvida. Isso é brincar com Deus. Deus te chama para uma caminhada de fé e Ele não te chama para confiar em você, é nele mesmo. Você pode pular no escuro, Deus vai te socorrer. Lembra da criança? Salta, meu filho. Ele pula e ele cai. Você não vai deixar ele, sabe, espatifar-se no chão, porque você vai acolher. Deus é assim. Se você é, Ele também. Fé é chamada. Aquela chamada que Deus deu para Abraão. Lá no Ur dos Caldeus vivia Abraão com a sua fazenda, a sua família, todos os seus queridos. Estava tudo certo na vida de Abraão. E uma voz se fez soar do céu: Abraão, 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 sai da tua terra, da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. É fé. No futuro eu te mostrarei e de ti farei uma grande nação. Mas como um homem de 75 anos vai começar tudo de novo? É loucura começar nesta fase da vida no estrangeiro, na terra que eu te mostrarei. Mas e se Deus não mostrar? E se a coisa falhar? E se não engatar? Como farei? Porque Deus falou, eu irei. Vendeu a fazenda, abandonou, despediu da família, encerrou todas as pendências, pegou Sara, pegou tudo que restou e partiu rumo ao desconhecido. E pisou em Canaã pela fé. Esta é a terra que mana leite e mel, é a terra que eu te darei. Quando Sara está velhinha, já meio perdida das ideias, não sabia mais o que estava acontecendo, quase 100 anos. Olha, ela grávida. Isso é loucura! Como que um homem com 100 anos, quase, e uma mulher com mais de 90, vai dar à luz a um homem chamado Isaque, que é para cumprir essa promessa de ti farei uma grande nação. Deus faz loucura, sim! Deus é capaz de fazê-lo.
E Sara que achava ser estéril, que não tinha moral, que se sentia rejeitada, porque todo mundo tinha menos ela. A mulher que não tinha filho, não tinha valor, não era reconhecido, não era respeitada na sociedade. Eis que de repente a velha Sara, seca como um esqueleto, é mãe do filho da promessa, Isaque, a quem Deus outra vez aparece na vida de Abraão, fala: Abraão, toma Isaque e sacrifica, mata-o. Imola o teu filho, teu único filho, eu quero ele para mim. Outra vez Deus entra na vida deste homem fazendo o impossível, o inadmissível, a loucura humana. Aquele Deus que me chama para sair, me pede para sacrificar o meu único filho, que eu achava ser o cumprimento da promessa. Dá-me o teu filho. Deus não tem duas palavras, Deus só tem uma. Ele pegou Isaque e começou a marchar para o centro da terra, onde começaria a manar leite e mel. Canaã! E ele marchou para o Monte Moriá, o centro de todos os acontecimentos possíveis, e onde Cristo voltará. E no caminho, o menino falava assim: meu pai, tem lenha, tem cutelo, mas eu não vejo cordeiro para sacrifício. Onde que está? Onde que está? Pergunta dolorida, pergunta que ele não queria ouvir. Meu pai, cadê papai? Cadê papai? Ele falava: é você, meu filho, cala a boca, não fala nada, porque eu não estou conseguindo confiar mais. Eu sei que eu vou ter que sacrificar você, eu vou lhe imolar, porque é a palavra de Deus. Meu pai, vocês sabem como crianças são. Meu pai, onde está o cordeiro? E na hora H, Deus providenciou o cordeiro. Não é de Abraão que Deus está falando, é dele próprio. Deus está dizendo: Abraão, em ti eu sou. Em Isaque, meu filho. Olhe maior, veja maior, Abraão. Eu sei que você está todo confuso, mas eu estou me espelhando em ti. Você é meu reflexo. Meu filho virá, e esse sim será imolado para a salvação do mundo todo. O Evangelho de Marcos 9 fala de um pai sofredor, porque tinha um filho endemoniado. O menino era epilético, Marcos 9. E o pai trouxe o filhinho dele para os discípulos orarem e expulsaram os demônios, e os discípulos não conseguiram. E os demônios faltavam matar aquele menino, aquela criança. E os discípulos fizeram a obra pela metade, e os demônios continuaram, acabando com a vida daquela criança. E o pai disse para Jesus, naquele desespero chegou: se o Senhor pode alguma coisa, se o Senhor pode, Jesus, faça alguma coisa pelo meu filho. Jesus olhou para ele com amor e ele disse: se eu posso, a única pessoa possível que pode, sou eu. Nós andamos com Jesus como se ele pudesse. Às vezes Jesus pode, às vezes ele não pode. Na nossa perspectiva, na nossa maneira de viver e de agir. Esse pai dizia: se o Senhor pode, eu posso. Você está falando com aquele que tudo pode. Você precisa crer. Me ajuda na minha pobreza de fé. Eu quero crer, mas eu não consigo. Jesus então lhe dá fé. Tudo é possível. Aquele que crê. Aquele que crê. Até na nossa falta de fé, Deus nos ajuda a crer. Jesus nos ajuda a crer. E nós podemos fazer como esse homem também. Ora, diz Hebreus, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador do que os buscam. A primeira coluna da fé protestante, da fé evangélica, é uma vida de fé. Não é vida de obra. Não dá para comprar favores de Deus com as nossas
esmolas e misérias que a gente acha que vai comprando todo o favor espiritual. Não, não. Você sabe que não. A segunda coluna é a pessoa de Cristo, a pessoa maravilhosa de Cristo. Só Cristo salva. Tem muita gente tentando tirar Cristo do lugar dele. Tem gente que brinca com Cristo, que faz de Cristo, sabe, um fantoche. Ou às vezes até uma brincadeira. Esses dias eu estava lendo um jornal no Brasil, está tendo uma piada. Vai ter um Cristo maior do que o Cristo. Estão construindo um Cristo no Rio Grande do Sul, que vai ser bem maior do que o Rio de Janeiro. E o povo do Rio de Janeiro está sentido, porque pode perder o primeiro lugar do Redentor. O Cristo Redentor do Rio reina naquele topo de montanha, no Corcovado, há muitos anos. Mas agora haverá um Cristo maior. É esse Cristo que a Bíblia fala? É esse Cristo que eu construo maior do que o do Rio? Não! Que Cristo, de fato, a Escritura fala. É aquele Cristo que o Evangelho também de Marcos, capítulo 8, levanta na pergunta dele próprio. Jesus separa os discípulos ao canto, depois de um tempo, e faz a pergunta, o que os homens falam? O que o povo diz que eu sou? O que dizem os homens que eu sou? Uns disseram, eles falam que o Senhor é João Batista, aquele que foi decapitado. Alguns dizem que o Senhor é Elias. Outros, qualquer um dos profetas, havia muitos profetas. Daniel, Ezequiel, nomeia, sabe? Jesus era tudo menos nada, no sentido de quem ele era. Enquanto essa primeira pergunta é lançada, e a resposta ela é muito genérica, generalizada, Jesus vem com a segunda e diz, e vocês, para vocês, quem eu sou? É totalmente diferente essa pergunta. O que o povo fala, pouco me interessa. O que me interessa é, vocês andam comigo, vocês me servem, vocês estão comigo, eu os abençoo. Quem eu sou para vocês? Meus irmãos, essa pergunta faz toda a diferença. E Pedro responde em nome de todos, tu és o Cristo, o Messias, tu és o enviado, tu és o Filho de Deus, tu és quem tu és. Aleluia! Jesus é o Cristo. Esse encontro, essa revelação precisa existir na vida de todos nós, cedo ou tarde na vida, por Ele e tão somente com Ele na caminhada, com Ele. Tu és o Cristo. Essa resposta, todos nós teremos que dá-la um dia. Ele vai esperar essa resposta da tua boca. Mas Jesus não era assim em todos os lugares. Lá na vilazinha de Nazaré, ele era um qualquer. Ele era simplesmente filho de José, o carpinteiro. E os judeus diziam, mas quem é ele que diz que é profeta? Nós conhecemos os seus irmãos, as suas irmãs, sabemos quem é o seu pai, quem é a sua mãe, sabemos a procissão. Ele não é nada disso, ele é apenas o filho de José. Para muita gente, Jesus é apenas aquilo que elas querem que ele seja. Estão me entendendo? Nós fazemos Jesus ser o que ele não é, na concepção do que nós queremos. Jesus é isto, Jesus é aquilo, Jesus é filho de José. E ele diz, não há profeta sem honra, a não ser na sua própria terra, entre os seus parentes, entre a sua família. Isso é bem verdade. E nós, pastores, entendemos um pouco disso aí. Mas sabe alguém que não conseguiu, com todo o seu poder, saber quem Jesus era? O grande Pilatos. Quando Jesus comparece perante Pilatos, é entregue nas mãos de Pilatos, que era representante, governador da Judéia e representante de Roma, como se fosse um rei, e que tinha todo o poder, e que poderia libertar Jesus. Ele faz a pergunta, és tu o rei dos judeus? Ele não conhecia ele como Cristo. És tu o rei dos judeus? Jesus diz, tu o dizes. É muito duvidoso que Pilatos tenha entendido o que Jesus disse. Eu não estou dizendo para você quem eu sou, é você quem está falando, é você quem está pondo palavras na minha boca. Mas você, Pilatos, não me quer conhecer como eu sou.
Então, se para você eu sou o rei dos judeus, assim sou, porque você o quer. E foi assim que ele foi crucificado. E Pilatos colocou lá, na placa da cruz, Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Não é? Não é interessante? Ele tinha Jesus de frente, com ele, ali, só ele e Jesus e ele perdeu essa chance de conhecer Jesus como Cristo. Era apenas rei do judeu. Jesus é o que nós queremos fazer dele também. E Pilatos fez Jesus ser rei dos judeus. Mas houve um homem, João 9, esse homem era cego de nascença, a história é grande, eu não vou contar para vocês toda ela. Jesus curou aquele cego de nascença e criou uma confusão. Virou uma bagunça na vila, na vida, na sinagoga. Olha, pegou fogo. Porque o homem cego de nascença foi criado, foi curado por Jesus. Estava lá a vida inteira cego. Jesus chegou, curou o homem. A primeira coisa que aconteceu, atiçou a raiva, a fúria dos judeus religiosos. Quem te curou? Isso é contra a lei. Não pode. Deus não faz milagres ainda hoje. Ele não pode ter te curado. Eu não sei, eu nem sabia quem era aquele homem. Ele chegou aqui, dizia o cego, e me curou. Eu era, não, tu não era cego, confessa, você não era cego. Eu era cego, eu nasci cego. Não, você não era. E virou uma bagunça. Chamaram os pais. Esse teu filho era de fato cego na sinagoga. Os pais, com medo também da fúria dos judeus, disseram, olha, ele é maior de idade, já é homem, ele fala por si próprio. Eu não quero me comprometer com meu filho, e nem a mãe, salvar a pele. Chamaram outra vez, não deram paz ao cego de nascimento. E outra, confessa mais uma vez, isso é fake, não é? Isso é falso, não é verdadeiro. Você deve ter ido nessas igrejas que arruma alguém que estava aleijado, mas que na verdade a muleta era falsa. E tudo isso era um jogo? Não, eu era cego e ele me curou. Você está expulso da sinagoga. Nunca mais você entra na nossa igreja. Nós não queremos você no nosso meio, porque você está mentindo. E jogaram o homem para fora da igreja, que era a sinagoga, jogaram o homem para fora da vila, e ele foi parar lá no meio do nada, naquela rejeição, no abandono. Imagina quem vai encontrá-lo? Jesus chega, quieto, manso, atrás dele, e bate nas costas. Eu estou, enriquecendo o texto. Oi. O que aconteceu com você? Uai, não sei, eu fui curado agora, virou uma bagunça, está todo mundo contra mim, me expulsaram da sinagoga, em nome de Deus, me expulsaram de casa, em nome dos meus pais. Olha, eu não sei qual era o pior, ficar cego, estar em paz, ou nessa guerra total, porque eu vejo. Crês tu no Filho do Homem? Opa, uma pergunta totalmente diferente, mas quem é ele para que eu possa crer? É este que fala com você. Você já esteve com ele. Aquele homem que me curou, sou eu. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio, Senhor. Creio. Era tudo o que precisava. E a vida desse homem mudou. Agora ele via fisicamente e via também espiritualmente. É uma vida completa. Amém, meus irmãos? A terceira coluna é que a igreja vive pela graça. Não há como carregar a sua cruz para a Aparecida do Norte. Não vai resolver nada. Não tem jeito de você conquistar o favor de Deus com 40 dias de jejum. Pode fazer, você vai morrer no final da história, mas não vai conseguir nada de graça, no sentido da negociata. Tudo isso é importante, pode jejuar, mas com sabedoria, na luz da Bíblia, mas cuidado, a nossa vida é a vida da graça. O que significa isto? Significa o seguinte, aquela promissória, aquele contrato que você assinou, aquela conta bancária que você está pagando uma dívida interminável e com juros que você nunca vai saber, aquilo tudo no sentido espiritual do pecado, Deus pegou, rasgou, colocou no fogo e virou cinza.
Não sobrou nada. Quando você for procurar, o vento sopra onde você pegar e vai para o ar. É graça, é favor imerecido. É Deus que entra no meio do nosso nada e nos derrama essa vida nova, do nada, sem precisar, sem comprar, porque não tinha dinheiro. Um grande pastor alemão que morreu enforcado no campo de concentração com Hitler, aos 39 anos. Bonhoeffer falava assim: a graça barata é a pregação do perdão sem arrependimento. Tem muita gente vivendo de maquiagem. É fácil parecer, mas não ser. É o batismo sem disciplina eclesiástica. É a comunhão sem confissão de pecados. É a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata, dizia ele, é a graça sem discipulado. É a graça sem cruz. É a graça sem Jesus, vivo e encarnado. Nossa vida pela graça é sob a cruz de Cristo. Não há outra possibilidade. É só nele que a gente vive. É só por ele que a gente vive. Certa vez chegou um homem muito rico, chamado Bom Mestre, que vai falar Bom Mestre, um jovem muito rico, fala assim: Bom Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Era um homem rico, está escrito em todos os evangelhos. Até hoje eu não sei qual é, nunca calculei a riqueza desse homem, mas era um homem muito rico. Então dá para entender que era um homem de posses. E ele faz essa pergunta: Bom Mestre, como é que eu compro o meu passaporte para os céus? É isso que ele está falando. Jesus vira para ele e fala: sabe os mandamentos? Sei, desde a minha juventude. Então só te falta uma coisa. Oh, glória a Deus, só falta uma coisa? Se Jesus me perguntasse, talvez faltariam para mim várias delas. Não uma só. Uma está ótimo, está bom demais. Vai, vende tudo o que você tem, dá aos pobres, toma a tua cruz e vem me seguir. Essa uma coisa é tudo. É difícil, porque esse homem era muito rico e ele era incapaz de desfazer dessa riqueza, distribuir entre os pobres, tomar a cruz e seguir a Jesus. É a única maneira de ganhar a vida eterna. E ele foi embora triste, porque não pôde comprar o favor de Deus. Ninguém compra graça. Graça é graça. A não ser aquela pobre mulher samaritana de João capítulo 4. Que foi ao meio-dia na fonte de Jacó, quando ninguém estava. Ao meio-dia, toda a família, todo homem de negócio, toda a gente séria, todo o povo santo estava em casa, tirando a sua siesta. Terra quente, no deserto. Então não é hora de aparecer. Os rejeitados, os pecadores, os mal falados, apareciam agora em público, porque ninguém ia vê-los. Então ela pegou, foi para a fonte de Jacó. Aquela mulher já tinha 5 maridos, ou mais. Como que era o seu passado, só Deus sabe. Escondidinha, caladinha, fugitiva, está indo para a fonte de Jacó pegar água. E quando ela chega, não acredito que já tem alguém lá. Quem é que me antecedeu? Eu pensei que eu seria a única. E ela passa caladinha, escondida, até que alguém lhe diz: mulher, dá-me de beber. Isso muda tudo. Aquela mulher fugitiva, escorregadia, escondida, excluída, não queria ouvir ninguém. E houve exatamente esta pergunta: dá-me de beber. Só ela tinha condição de saciar a sede física de Jesus. E aí o diálogo começa, e Jesus termina dizendo: eu sou a água viva, graça é isto. Beba de mim, e você nunca mais terá sede. E ela bebeu. Nunca mais aquela mulher foi a mesma. Assim somos nós, aqui reunidos, vocês nas redes sociais, esse Jesus que nos alcança como água viva, é graça de Deus para todos nós. Meus irmãos, e vai longe, mas a quarta coluna, e já vou terminando, é a palavra de Deus. A reforma protestante resgata dizendo: só a escritura, só a Bíblia.
Só a palavra de Deus é a regra de fé e de prática. Você não pode pôr a Bíblia em mais alguma coisa. Tem gente arrumando amuletos. Tem gente hoje arrumando tanta coisa para dar um jeitinho na vida espiritual. Isso não ajudará. A Bíblia por si própria, ela se sustenta. Ela é a palavra, como nós ouvimos em Castelo Forte. Ela sempre existirá, porque a Bíblia é a luz que está a lâmpada que alumia o caminho, em Salmo 119, dissipando as trevas do caminho. É a lâmpada para as nossas caminhadas, a palavra de Deus. Oséias dizia que o povo de Deus se pecava porque não conhecia a palavra, não conhecia as Escrituras. O povo de Deus hoje está numa carência de conhecer a palavra. Nós temos muita gente analfabeta na palavra de Deus, não conhece. E quando abre, a gente já tem pavor de, você vai ler o Salmo 119? Não, mas talvez precise. Nós precisamos conhecer a palavra, porque é dela que vem o alimento para a nossa alma e o entendimento para a prática da nossa fé. Nós podemos sim e devemos sim fazer todas as práticas, mas nunca confunda que os meios não são em si o fim. A palavra de Deus é que nos leva ao fim. A finalidade de todas as coisas é Deus mesmo. Os meios são auxílios para chegar lá. Mas a palavra é suprema nesse sentido. Estude a palavra, dia e noite. Tem gente que abre a Bíblia e coloca no Salmo 91 e põe lá na entrada do corredor e acha que está tudo certo. Isso é mágica, gente. Isso é amuleto. Isso não é palavra de Deus viva. Ela tem que estar no coração, ela tem que estar na mente, e ela tem que estar na minha caminhada diária, numa prática. Pode pôr a Bíblia, como, sabe, não tem problema nenhum, mas conheça. A única pessoa que eu conheci, já está com o Senhor, que tinha o Salmo 91 na ponta da língua, era uma velhinha que morreu com quase 100 anos. Analfabeta. Aquela irmãzinha pediu alguém para ler o Salmo 91 na cabeça dela, até ela decorar, e ela memorizou. E quando eu chegava, ela falava, pastor Mário, eu vou falar o Salmo 91 para você, e você confere. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, é verdade. Só que eu nunca falei para ela que eu não sabia decorar, era nada. Ela com quase 100 anos tinha o Salmo 91 na ponta da língua. E claro, certamente vivia por ele. Vamos terminar? Última coluna. Hoje nós cantamos aqui sobre a glória de Deus. A reforma exige o lugar de Deus na história. Só a Deus a glória é devida. Solo Dio glória. Nós não podemos dar glória a outro. E o Papa queria glória. Muita gente quer glória, fama, importância, um lugarzinho ao lado de Deus. Não foi diferente com os discípulos. 2 discípulos chegaram para Jesus certa vez e disseram, Senhor, na tua glória, João, o meu discípulo favorito, tá? Meu apóstolo mais querido é João. Não sei qual é o teu, mas João me decepcionou, gente. Ele chama o irmão dele, o Tiago, e fala, vamos nós 2 lá conversar com Jesus? A mãe, em outro evangelho, também foi junto. Os 3, a mãe e os 2. Jesus, nós temos um pedido para lhe fazer. Jesus falou, qual é? Pode fazer. Na tua glória, quando o Senhor chegar lá, o Senhor poderia reservar o assento do lado direito do teu trono para mim? E para o meu irmãozinho Tiago? E a mamãe junto. É isso que eu quero, Jesus, para meus filhinhos. Bagunçou a igreja inteira. Os 10 outros ficaram enfurecidos com eles. Como que vocês 2 têm tamanha audácia de querer a glória de Deus sentando-se no trono ao lado direito e ao lado da esquerda? E nós, onde vamos ficar? Na 2ª classe? Na 3ª classe? Talvez sim, talvez sim. Pedro não conseguiu, sempre era primeiro, ele não conseguiu um lugar à direita nem à esquerda.
Mas Jesus, que sempre tem a palavra, e é a palavra diz, não depende de mim, isso já está decidido pelo Pai. Quem vai sentar-se ao meu lado direito, ao meu lado esquerdo, não é da minha alçada. Que vergonha, gente. Eu não sei como é que João vai conversar conosco lá nos céus, porque eu vou fazer essa pergunta para João, se eu puder. E aí, João, como é que você resolveu essa parada? E quero saber quem é que vai estar sentado no lado direito e no lado esquerdo, ou você não. Com certeza não vai ser João e nem Tiago. Porque Jesus teria dito, já está assegurado para vocês. Todos nós, a igreja vencedora, igualmente é que vai assentar-se à direita e à esquerda. Ninguém diz amém? Vamos nos assentar no lugar que seria só de João, que seria só de Tiago. É para a igreja vencedora, a noiva do Cordeiro. Vamos terminar. Porque dele, Filipe, como você cantou, e por ele, e para ele, são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. E Jesus termina dizendo, em João 6, estão me abandonando porque não suportam o Evangelho. Eu me revelo como Cristo, para quem não conhece, como de fato sou, mas sou abandonado de tantos que me seguem hoje e amanhã, na conveniência das suas próprias vidas, me deixam de lado. Porque Jesus, para muita gente, é uma mercadoria de supermercado, é um remédio de farmácia, é um produto barato que se compra na internet. A Cristo de todo jeito, mas do Cristo do qual nós falamos, é o Cristo que nos chama para andar com Ele, sem olhar atrás. E abandonaram Jesus. Aí ele vira para os 12 e diz assim, e vocês? Vocês também querem me abandonar? Vocês querem me deixar? Jesus sempre nos deu a liberdade de deixá-lo. Ele não nos quer obrigados, amarrados. Pedro responde em nome de todos, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. E nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo de Deus. Não há outro, é o Senhor. Nós não vamos te deixar. E Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Morreram tantos nazarenas, nos 300 anos da igreja. A igreja pagava o preço pela própria vida. Me lembro de Policarpo, um bispo do 2º século, com 85 anos, 86 anos, foi condenado à morte. E chegou um dos oficiais romanos até a sua cidade, em Esmirna, e disse, Policarpo, você já está tão velho, se você negar a Cristo, Roma vai te perdoar. Como? Como que eu, um velho com 86 anos, vou fazer isto? O meu Cristo nunca me decepcionou em 86 anos. Seria agora? Morreu como mártir, porque era incapaz de abandonar Jesus. Nós estamos na mesma situação, meus amados. Segui-lo não é fácil, andar com Ele não é tão simples. Não é para todo mundo, é para aquela que crê, que diz, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ninguém é crente porque quer, ninguém é crente porque pode em si mesmo. Nós cremos porque Ele nos auxilia. Mas não vai demorar muito. Ele nos chamará para estar com Ele por toda a eternidade. E nos dará a coroa da justiça, com a qual nós viveremos por toda a eternidade. Espera, espera, espera em fé. Amém? Vamos curvar nossas frontes. Senhor, a Tua igreja, nessa noite, recebe a Tua palavra, como foi colocada, Senhor. Aquilo que eu não disse, completa o Senhor. Mas hoje, cada irmão, cada irmã que aqui nesta noite e nas redes sociais nos ouviram, Senhor, ouviram a Tua palavra, que o Senhor guarde a Tua igreja para a caminhada da fé, com Cristo sempre, pela graça
não por outro meio, mas pela graça que o Senhor nos dá, sempre à luz da tua palavra, porque lâmpadas para os nossos pés é a tua palavra, luz para os nossos caminhos. Senhor, a ti toda a honra, a ti toda a glória, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz: amém.